Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro, né, dessa vez de segunda-feira à noite, do Centro Espírita Manuel Felipe Santiago. Hoje, como a gente falou na nossa chamada, né, nós vamos fazer uma conversa interativa aqui entre todos nós que fazemos parte desse trabalho, né? Tanto na primeira quanto na segunda parte, durante todo o ano. A Dani, que apesar de não fazer o estudo em si, mas é a nossa prece oficial por questões óbvias, né, pessoal? Por questões óbvias. Então, hoje nós vamos fazer esse especial de Natal, como a gente falou lá na chamada, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que o nascimento de Jesus, o que a presença dele aqui na Terra, em nossas vidas, tem como significado para nós. Vamos ficar todos nós aqui o tempo todo, né? Conversando e contamos muito com os comentários de todos vocês. E para iniciar, como sempre, né, pessoal, nós não podemos deixar de fazer a nossa prece. Eu vou pedir para Dani fazer para a gente. Dani, por favor, liga o áudio aí antes. Isso. Então vamos fechar os olhos. Vamos sentir a presença de Jesus. Essa energia nos envolver. E que possamos emanar, Mestre, todo este amor que tem por nós. Toda essa esperança e fé. E nesse momento em que nos encontramos contigo, Jesus, nós possamos falar de ti, sentir tua presença, para que todos que aqui estão ouvindo hoje sintam-se amados, como nos sentimos. Intua-nos, Mestre, a falar de ti com amorosidade e deixe com que a nossa intuição flua e este estudo possa se aproximar mais próximo da tua energia. Agradecemos pela presença da espiritualidade amiga, pela presença dos nossos mentores espirituais e por todos que tiraram um pouco do seu tempo para ouvir um pouco mais de ti. Esteja aqui conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Então, pessoal, boa noite a todos, né? A todos os meus amigos que estão aqui junto com a gente e a todos vocês que estão aí, pessoal, nos vendo e que nós esperamos que interajam conosco, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vinda de Jesus, né? Sobre o que nós sentimos a respeito disso. E uma coisa que eu queria começar falando é que todos nós aqui desse grupo, acredito que todos ou quase todos, né, temos uma admiração muito legal pelo céu, né, pelas estrelas. E hoje está acontecendo um fenômeno que não acontece na Terra há 800 anos.
que é um alinhamento no céu visível, né, a olho nu, dos planetas Júpiter e Saturno num fenômeno conhecido como Estrela de Belém. Olha só que interessante. Hoje nós vamos fazer o nosso especial de Natal e está acontecendo no céu um fenômeno chamado Estrela de Belém. Nessa segunda-feira, dia 21 de dezembro de 2020. E, né, porque esse alinhamento faz com que esses astros fiquem bem mais luminosos, né? E por isso essa denominação Estrela de Belém. E aí a gente estava conversando no nosso grupo de WhatsApp aqui, porque a gente não conseguiu ver, né? A gente não conseguiu ver porque tá, pelo menos aqui em Belo Horizonte, o céu está nublado. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, o céu está nublado hoje, e eu estava observando essa aproximação desses dois astros já há alguns dias, né? Eles estavam ficando cada vez mais perto e estava dando para ver. E logo hoje, que é o dia que está acontecendo mesmo, não deu para ver porque o céu estava nublado aqui em Belo Horizonte. E aí eu fiquei pensando, tentando entender, né, por que eu não pude ver, por que a gente não pôde ver esse fenômeno tão interessante, né, e tão raro, que acontece uma vez nas vidas, né, uma vez ou outra. Aconteceu 800 anos atrás pela última vez. E pensando no nome que esse fenômeno astronômico tem, eu cheguei à seguinte conclusão, né, para ser positivo, digamos assim, otimista, né, porque eu estava com muita vontade de ver, mas eu fiquei pensando assim, que hoje, depois de tudo que Jesus deixou para nós não precisamos mais da estrela de Belém para saber onde que Jesus está, né? A gente está aqui abordando o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, que veio como o consolador para nos lembrar o que o Cristo havia dito e falar mais coisas ainda, né? E o caminho até Jesus está bem estabelecido para nós. Então não é mais necessário uma estrela de Belém para nos guiar na direção dele, né? Então, para mim, talvez a mensagem, talvez não, para mim a mensagem é a minha consciência de que a gente não precisa mais, né? Naquela época precisava-se disso. Agora a gente não precisa mais, a gente já tem o caminho a ser percorrido até Jesus, ele está muito claro para nós, e isso é muito bom. Isso é muito gratificante, isso é muito importante, né? Então vamos aproveitar que esse caminho está iluminado às nossas frentes, esse caminho está claro às nossas frentes, né? E vamos até ele. Vamos até ele, porque ele nos aguarda. Ele nos aguarda com muitas transformações, né? Então, assim, pessoal. Mateus. Oi, Lala, desculpa. Não, só pensando, né, um pouquinho nisso que você falou, né? Quando você falou assim, por que será que não aconteceu, né? Por que será que um evento desse que demora tanto para acontecer e a gente estava acompanhando aqui na torcida para conseguir ver? Por que será, né? E não deu, é o que você falou, não deu. E aí eu fiquei pensando um pouco de como está sendo esse final de ano e um pouco de como está sendo o ano de 2020, né? Algumas coisas não puderam acontecer, né? E às vezes o Natal, né, a celebração, o encontro de algumas famílias talvez não vai poder acontecer em função de coisas que já aconteceram, né, de pessoas que já passaram por perdas na família, e em função de precaução para aquilo que vai vir,
né? Então, muitas coisas talvez não vão acontecer da forma como a gente gostaria, da forma como tem sido ao longo das nossas histórias, né? A noite de Natal, por mais que a gente tenha algumas desavenças na família, né? Algumas distâncias de cidade mesmo, ou distância de coração, o Natal, querendo ou não, ele traz esse momento de proximidade, né? E em função dessa pandemia, né, dos riscos, e como eu falei, de algumas perdas, né, que algumas pessoas já passaram, outras ainda estão na luta com parentes no hospital, talvez não dê da forma como era, né? Mas é como você falou, eu acho que a presença divina, né, e todo o amor, toda a orientação que Jesus deixou para nós, nos enche de esperança, né? A gente aqui no Espiritismo, inclusive, tem essa certeza, né, da vida futura. Então, para que a gente possa, né, nesse momento, diante daquilo que talvez não possa acontecer da forma como a gente esperava, planejou e tem sido ao longo de toda a nossa história, desde que a gente é criança, né, que a gente possa acolher essa vontade divina, por mais difícil que ela seja, né? Eu não estou falando aqui que vamos confiar em boas, né? Não nesse sentido, porque às vezes é difícil, né? Aceitar algo novo que está fora dos nossos planos, né? Mas para que a gente possa seguir aquele trecho da oração, né, do Pai Nosso, quando a gente fala, olha, seja feita, Senhor, a tua vontade, né? Ele tem novos caminhos, ele tem novas propostas, né, que são propostas de aprendizado, de crescimento, de novas orientações, de novas paragens para onde a gente vai seguir, e eu acho que, juntando um pouquinho com o que o Espiritismo traz, né, da transição dos mundos, né, e a gente passando por esse momento de regeneração, a gente precisa, de fato, ir para novos lugares. E para ir para novos lugares, alguns hábitos, alguns costumes, talvez precisam de ter algum rearranjozinho. Dói nesse momento ainda, porque a gente está muito habituado, e talvez o Natal seja, inclusive, a época que muitas famílias conseguem se unir por completo, né? Mas que a gente possa ter essa confiança, né? De que a nossa vida está nas mãos de Deus e que Jesus, né, como sendo nosso irmão maior e o governador do planeta, ele não está de maneira nenhuma longe disso e distante desses planos, né? Pelo contrário. Ela lá na nossa chamada, né, a gente fala, a gente chama a atenção para esse fato, né, o que o nascimento de Jesus significa para nossas vidas e o que ele significou nesse ano tão desafiador que está chegando ao fim, né? E eu acho que isso que você falou é muito importante nesse sentido, para a gente fazer essa reflexão. Porque o nascimento de Jesus é uma proposta de transformação, é uma proposta de sair da zona de conforto. Durante todo esse ano, nós aqui, os amigos da segunda, né? Esse é o nosso nome, os amigos da segunda. Nós, os amigos da segunda, fizemos um estudo do livro Boa Nova, que terminou na semana passada, né? Terminou na quarta-feira passada com o capítulo sobre Maria. E o que o nascimento de Jesus representou para a primeira pessoa que tem a ver com esse nascimento, né? Que é Maria. Né? O que significou? Quando o anjo chega para Maria e fala que ela vai receber o bendito fruto no próprio ventre, né? O que isso significa para ela? Né? Isso significa uma mudança, uma saída da zona de conforto muito intensa, né? Tanto é que ela fala, faça-se a serva do Senhor, escrava do Senhor, algumas traduções dizem, né? Porque não seria fácil. Imagina aí uma pessoa como Maria que, né, tipo assim, naquela situação aparece grávida e aí a sociedade da sua época, que era ainda muito mais preconceituosa do que a nossa, né? Naquelas circunstâncias, o que o pessoal não deve ter pensado, né? Um tanto de coisa envolvida, e receber o governador espiritual do orbe no seu ventre, né? Receber essa missão, essa responsabilidade de gerar o corpo
que seria habitado pelo Cristo, né? Olha que responsabilidade. E ela aceita isso como uma missão da qual ela se desincumbiria da melhor forma possível até o final da vida, né? Passando por tudo que ela passou depois, né? Vendo o seu filho imaculado, como a gente estudou lá no Boa Nova, né? Sendo crucificado 30 e poucos anos depois, sem poder fazer nada, né? E tendo que aceitar aquilo tudo. Então o nascimento de Jesus ele é uma grande lição para esse ano que nós estamos vivendo mesmo, né? O nascimento de Jesus é uma proposta de grande transformação para as nossas vidas, que a gente precisa aproveitar e saber que o galardão está lá no final, né? Que as consequências desse enfrentamento das mudanças para melhor trazem uma vida melhor para nós, com certeza. Xará? Ô, Matheus, toda hora que você dá uma respirada, eu quero falar alguma coisa. Por favor. Não, rapidinho, eu não vou demorar, não. Quando você falou, né, que a vinda de Jesus, né, a proposta dele de transformação, eu fiquei pensando assim, que a gente tem que estar sempre em mente que essa transformação, ela é uma transformação constante. Porque muitas vezes, eu não sei, né, vocês e quem está nos assistindo, mas às vezes a gente passa por alguns momentos na nossa vida que exige sim uma nova escolha e aí a gente acaba se transformando. E aí às vezes a gente tem a sensação que a transformação ela já foi feita, que ela está concluída, né? E aí a gente percebe que transformação é algo que realmente não para, ela está sempre em ação, né? Então, assim, por mais que cada um de nós aqui tenha uma história, uma experiência de vida, já vivenciou coisas assim muito, né, que exigiu de nós uma saída ou abdicar de coisas que a gente abraçou durante muito tempo e agora já está seguindo outro caminho, o trabalho, eu acho que a existência nossa, né, a criação divina, ela é uma criação que está em constante transformação. Então, assim, por mais que a gente já tenha vivido muita coisa, né, eu acho que esse momento ele veio nos mostrar que realmente não termina justamente porque a nossa caminhada ela é evolutiva, né, é uma caminhada de progresso. Então, se há progresso, existe sempre um pouquinho mais a melhorar, existe sempre um outro passo a se dar, né? Então, por mais que a gente tenha realmente nessa época esse movimento que eu acho que é muito bacana, a gente vê se multiplicar esses movimentos de doação, de arrecadação, de atender pessoas, né? A gente já vem fazendo isso durante muito tempo, né? E é legal, eu não estou dizendo que não é, e a gente deva parar com isso de maneira nenhuma. Mas eu acho que aí, num momento como esse, que tirou a gente do lugar que a gente já está acostumado a vivenciar nessa época de Natal, né? A gente é levada a pensar assim, olha, o que mais que eu posso fazer? Porque, olha, eu já estou dando conta de fazer as arrecadações, de entregar coisas, e que mais que talvez Jesus esteja me convidando a fazer? Né? Em que mais eu posso me transformar para servir melhor ao Pai? Então, eu acho que tem esse movimento também, né? Porque, querendo ou não, algumas épocas da vida a gente passa de uma certa maneira. Eu já tenho a fórmula, a receita para passar por esse momento. E aí o Natal ele é um pouco dessa época, né? E dessa vez não, ele também nos tirou desse lugar que a gente já está acostumado a fazer as coisas daquela forma e nos exigiu novas ideias, novas articulações para fazer aquilo que a gente já estava acostumado e algumas dessas coisas não serão possíveis, como a gente comentou, e aí exige de nós esse movimento constante de aprimoramento e de novas tentativas e de novas ideias e de novos olhares e de criatividade. E olha, não deu desse jeito, então não vai dar nada? Não, vai dar de uma outra forma. E que outra forma é essa? Né? Então é muito legal pensar nessa transformação como algo que é constante mesmo. Né? E não transformei uma coisa, agora já tá bom. Que a gente tem essa tendência muitas vezes, né? Ah, não, agora já tá bom, já fiz bastante por essa encarnação, porque a gente que é espírita conta com essa, né? Ah, eu vou deixar para a próxima, né? Que história é essa? Né? Que bobagem é essa de atrasar uma felicidade que já pode chegar agora, independente da nossa idade. Né? Essa coisa da gente ficar, mas eu já tô com 80 anos, já. Gente,
Isso é só uma questão dessa vida. O que é 80 anos para o espírito que já viveu N encarnações, ainda tem outras para viver? Isso não é nada. Vamos seguir, vamos aproveitar o tempo que a gente tem, né? E a saúde que a gente tem também. Exato. Eu estava pensando nisso, Lala, sabe? Hoje existem diversas discussões, né, nesse mundo de redes sociais, diversas discussões. E essa discussão a respeito do que deve ser mudado, do que não deve ser mudado, ela é uma discussão presente, né? E uma das coisas que a gente mais escuta é, mas no meu tempo não era assim, né? E eu penso duas coisas a respeito disso. Primeiro, que quando a gente fala no meu tempo não era assim, se a gente voltar lá no nosso tempo, vai ter pessoas que eram do tempo anterior ao nosso que falavam a mesma coisa com a gente, né? Porque do tempo delas para o nosso mudou. Mudou e a gente aceitou aquela mudança em algum... Ou já nasceu dentro de algo estabelecido por uma mudança que aquelas outras pessoas não tinham nascido daquele jeito, né? E aí a gente aceita bem aquilo, mas a geração anterior não. E a segunda coisa que eu penso a respeito disso é: no meu tempo não era assim. Se eu estou vivo para falar no meu tempo não era assim, o meu tempo é agora. Eu não morri, então qual que é meu tempo? Né? Eu não estou morto. Então eu estou vivendo no meu tempo. Exatamente, que tem. Não é? Então, assim, e se eu estou vivendo no meu tempo, eu posso aprender com essa mudança, eu posso incorporar as mudanças. É óbvio que existem determinadas coisas que devem ou podem ser conservadas, né? Não sei se a maioria das pessoas aqui sabem, mas eu estudei história, e na teoria da história a gente diz que a história ela é tecida por continuidades e rupturas. Então existem determinadas coisas que continuam, que devem ser preservadas, que podem ser preservadas, mas existem determinadas coisas que precisam ser transformadas, né? Que precisam ser mudadas, que a gente precisa ir além. E eu acho que esse ano está mostrando muito isso para a gente, que a gente precisa ir além em determinados campos das nossas vidas, a gente precisa transformar determinados campos das nossas vidas. A gente precisa sair de determinadas zonas de conforto se a gente quiser continuar aqui, porque isso está acontecendo com a Terra. Um novo paradigma, né, alicerçado no Evangelho de Jesus, naquele Evangelho que começou a ser construído com o nascimento dele na manjedoura, né, um novo mundo alicerçado nesse Evangelho, nos valores da humildade, do sacrifício, do perdão, está sendo estabelecido. E nós precisamos nos transformar de modo a fazermos parte disso, não é? Sim, Matheus, só para te dar um retorno, está falhando um pouco a transmissão Tá falhando? sua, tá? Mas eu achei muito interessante, porque, de fato, a gente não combina, né, o que a gente vai conversar aqui. E o Xará começou o estudo falando da estrela de Belém, né? E com a reflexão, com a apreensão pessoal dele sobre a ideia do caminho, né? Do caminho já está aí, a gente tem o caminho, né? A gente sabe qual é o caminho. E depois ela lá trouxe as questões propriamente desse ano, né? Assim, que nos afetaram sobremaneira. E eu estava pensando em alguma coisa para trazer hoje, assim, eu não consegui eu não consegui desviar do assunto, né, da pandemia.
e não da pandemia em si, mas da forma como nós nos relacionamos com ela, né? E como que ela nos afetou, como que as arbitrariedades, o Xará estava falando agora, na última fala dele, sobre o paradigma mudou, né? Os paradigmas estão mudando, e é interessante dizer que está mudando querendo a gente ou não, né? Pelo menos é a apreensão que eu tenho, né? É a interpretação que eu faço de todas essas questões relacionadas às mudanças próprias da pandemia. Parece que é algo que vem muito mais de fora do que dentro. Não que nós não tenhamos a provocado, pelo contrário, né? Nós provocamos tudo isso. Mas chegou um momento em que o universo, ele parece que nos colocou numa condição coercitiva de seguir alguma coisa. Mas acho que está ok aí, né? Exceto o Matheus que caiu. Então, eu tinha feito uma reflexão, queria compartilhar com vocês, que é a seguinte: quantos de nós, né, nós aqui, os amigos da segunda, quem estiver vendo a gente aí, quiser comentar, quem de nós se sentiu preso, né, em algum momento nesse ano? Se não se sentiu preso propriamente, em alguma medida se sentiu restringido das próprias ações, né? Eu acho que, em alguma medida, todos nós nos sentimos assim. Porque nós levamos uma ideia, nós construímos uma ideia de liberdade que, assim, eu acho que uma pessoa, às vezes, é mais livre do que eu, porque ela talvez tenha condições de ir para a França na hora que ela quer, no dia que ela quiser. Né? Da mesma forma, uma outra pessoa é menos livre que a outra porque, né, não tem condição de ir para um outro estado. Né? Tem gente que não tem condição de ir na padaria, na hora que quer e no dia que quer. Então, todas essas questões, elas estão relacionadas à noção de liberdade que a gente tem. E aí vem o coronavírus e fala com a gente assim: não, você não vai para a França na hora que você quiser. Você pode até ter condição de ir, mas você não vai. Não, você não vai no supermercado na hora que você quiser. Você pode até ter condição de ir, mas você não vai. Você não vai no estado na hora que você não vai se reunir com seus amigos. Você não vai almoçar com seu colega. Né? Eu senti muito isso, eu interpretei muito dessa maneira. Né? Nós fomos coagidos a mudar os nossos comportamentos em alguma medida. Claro que eu não estou falando aqui de todo mundo, né, gente? Cada um lida com o vírus de uma forma. Mas acredito que quem está lidando de uma maneira mais responsável, em algum momento se sentiu coagido, né? Se sentiu restringido. E eu acho que o coronavírus e a pandemia, eles têm ensinamentos muito parecidos com o de Jesus. E nessa questão da liberdade, isso fica bem latente para mim. Jesus, né, o povo hebreu estava aguardando um rei, né, que fosse libertá-los da escravidão de séculos, e aí, no contexto de Jesus, em relação ao Império Romano. E aí, como falou o Mateus ali, vem o nascimento de Jesus, né? Maria, o filho do carpinteiro, em Nazaré. Nazaré é uma cidade, uma vila, né, onde as pessoas olhavam com desprezo para quem era de lá. Né? Eram pessoas rudes, pescadores. Só esse contexto em que Jesus nasce, para a aristocracia da época, isso já desmerecia a pessoa. Né? Jesus chega com o currículo dele e fala assim: olha, eu sou de Nazaré, sou filho do José, o carpinteiro. Não. E sou o Messias. E sou quem vai libertar o povo hebreu da escravidão. E aí o povo hebreu não entendeu isso ainda. Né? O povo hebreu não entendeu a liberdade. Mas onde que eu quero chegar nisso, para tentar resumir? Tanto o coronavírus, quando fala para a gente que ainda que a gente possa, a gente não vai aonde a gente quiser, da hora que a gente quiser, quanto Jesus, quando ele chega humilde na manjedoura,
e sobre o título de Messias, essas duas questões, como o Mateus falou dos paradigmas, estão colocando para a gente que não são as questões materiais que vão nos tornar livres ou não. Jesus e o coronavírus estão quebrando o paradigma da materialidade. Ou estão forçando a barra, né? Aí eu acredito que a diferença de Jesus é uma ideia mais idealista. Entender a mensagem de Jesus nos requer um pouco de inspiração, né? De idealismo e de subjetivação. Agora o coronavírus não. O coronavírus, meu amigo, você não vai. Né? É forçado. Então, se a gente não quebra esse paradigma, se a gente não aproveita essa oportunidade, se a gente não... A estrela de Belém não estava no céu hoje, né, Xará? Mas o caminho está ali. As experiências que nós, particularmente, vivemos no nosso grupo, as experiências que a gente tem com os nossos... nos meios sociais onde a gente vive, elas estão aí, mostrando o caminho para nós. A nossa consciência é capaz de ver esse caminho, né? Agora, basta saber se a gente tem capacidade de interpretar e agir de forma coerente, né? De forma a compreender realmente a mensagem do Evangelho. Gente, ele tá toda vez, será? Não, né? Olha lá. Não, é só porque o Matheus falou um negócio que eu achei tão legal, que foi justamente isso, essa percepção que, apesar do, né, do medo que a gente tem vivido, um pouco da ansiedade, eu acho que se a gente, né, outras pessoas, né, algumas pessoas tiveram essa oportunidade de vivenciar esse momento de uma forma um pouco diferente, buscando entender mesmo qual que é o convite, o que esse momento quer nos ensinar, porque, diferentemente do que muitos memes têm dito, é aquela coisa assim, olha, esse ano eu nem conto a minha idade, porque eu não usei ele, né, esse ano não valeu. E a gente ouviu uma palestra de um amigo nosso muito legal, do Thiago Belotti, ele falou assim, gente, valeu sim. Esse ano ele faz parte como todos os outros. Né? Ele teve os seus propósitos, ele teve suas mensagens, ele teve suas orientações, como todos os outros. Só que ele foi um pouco diferente como todos os outros. E fazendo essa conexão com o que você trouxe, né, Mateus? Assim como Jesus. Né? Pensa, antes da vinda de Jesus, a vida que as pessoas viviam era daquela mesma forma. De repente, Jesus veio e quis mostrar outro caminho. Ou seja, ele mostrou um caminho bem diferente do que estava sendo vivido antes. Assim como esse ano de 2020 mostrou para a gente que é possível viver uma vida de uma forma completamente diferente daquela que a gente vinha vivendo, né? Então, se a gente não simplesmente reclamou e brigou com o que aconteceu, porque é uma possibilidade, a gente reclamar e lutar contra e resistir, né? Mas se a gente entendeu que existe um cuidado divino também nesses momentos, e que para tudo, né, todos são processos de ensinamento e de aprendizado, se a gente acolheu esse momento dessa forma, muitos foram os ensinamentos ricos que a gente colheu, né? Eu falando de mim mesma, do que eu vivi esse ano, foi um dos anos mais ricos de reflexões, de aprendizado, de acesso de conteúdos e de aprofundamento. Então, coisa que eu consigo ver, que se fosse um ano da forma como estava sendo, nunca eu viveria essas coisas que eu vivi em termos de aprofundamento, como foi esse ano. E eu vejo que esse ano que permitiu isso, ou seja, esse momento difícil, esse momento diferente, é que me permitiu fazer essas coisas. Eu podia fazer isso se não fosse esse momento? Poderia, mas eu não estava conseguindo. Né? Como você falou, eu preciso disso. Mas a gente anda precisando. E aí, precisando tanto que chegou. Né? Olá, lá. Isso aí que você está falando e que o Xará falou, né? E tem a ver com esse comentário da Daniele Leal aqui, ó, que eu vou pedir para o Roberto colocar na tela para a gente. Olha só, e essa restrição pode ser sentida profundamente em nós que pegamos a Covid. Espero que você esteja bem, viu, Daniele? Espero que você esteja bem. Estimamos isso para você. A gente se depara com a impotência. Olha, Daniele, o que Jesus fala sobre isso? E está relatado aqui no capítulo 6 do livro Boa Nova, intitulado Fidelidade a Deus. Um dos apóstolos fala com Jesus, o apóstolo André, mestre. Jesus está falando sobre fidelidade a Deus, né? Sobre um paradigma de fidelidade a Deus.
Mestre, nesses últimos dias tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Que tipo de trabalho? Não foi isso que você falou, Lala? Na sua primeira fala? Que tipo de trabalho? Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? E olha que resposta espetacular de Jesus, que é para esse nosso ano, que é para essa nossa circunstância. Ouve, replicou o Senhor com certa ênfase. Nos dias de calma é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. Quem é mais livre? Quem só consegue fazer as coisas quando está tudo bem? Ou quem consegue mostrar fidelidade quando as coisas não vão bem? Quem que é mais livre? Quem que é mais capaz? Quem que tem uma capacidade de atuação maior? O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito no serviço. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. E agora a parte mais linda da fala de Jesus. André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, se você ficar cego, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Como está sendo difícil servir a Deus, como já tem tempo que é difícil servir a Deus com os ouvidos, né, pessoal? Que a gente só quer falar. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua. O que é a charrua? É aquele negócio que ara a terra, né? Valendo-te de tuas mãos. Ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderias servir a Deus com a paciência e a coragem. Olha que lindo isso aqui, pessoal. Ainda que a gente ficasse surdo, mudo, cego, paralítico, tudo, poderia servir a Deus com a paciência e a coragem. Porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. Né? Então, essa é a espiritualização que o Xará estava falando, essa é a verticalização que Jesus nos induz a buscar. É sair do lado de fora e voltar-se para dentro, porque dentro tem todo um mundo para ser arado, para ser cultivado, né? Para ser transformado. Esse é o nosso próximo paradigma, que talvez esse ano, né, com esses desafios que ele está nos impondo, está começando, né, está nos convidando a estabelecer mesmo, não é? Amigo, você colocou, boa noite a todos, né, gente? Mas você colocou na chamada do nosso encontro de hoje um norte, né, para o nosso encontro, que seria que a gente trouxesse com simplicidade a ideia que a gente faz de Jesus, né, e que a gente falasse um pouco do que esta ideia que nós temos acerca do Mestre significou nas nossas vidas nesse ano. Foi isso, né? Então, entendendo que tinha que ser algo assim muito espontâneo, eu não preparei nada. E aí a minha intenção era ficar quietinho aqui a live toda, só ouvindo vocês. Mas, como eu tô percebendo que todos os pensamentos que estão sendo trazidos aqui, eles estão convergindo para uma única ideia que eu tive, né, antes da gente ingressar aqui. E aí eu tenho certeza que também pela sinergia que nós temos, né, pelo carinho que a gente sente mutuamente nesse grupo do qual eu fico muito feliz em participar e poder chamar todos de amigos, mas mais do que isso, né, pelo significado que Jesus tem, que é claro e límpido
e profundo. Então, esse significado, que é único, ele não pode ter muita divergência nos nossos comentários, quando eles vêm do coração, né? Então, qual foi a ideia, né, que eu pude pensar? Eu pensei, nossa, o que vem à minha mente quando se fala em Jesus? Qual é o sentimento que vem? E aí eu pensei, é sempre de gratidão, né? É de gratidão. Mas eu vou falar de gratidão para o mestre, todos nós sentimos, mas qual é a razão da gratidão? Acho que esse é o ponto. Por que nós somos gratos? Qual é o significado de Jesus para suscitar gratidão em nós? De onde vem? Porque a gratidão é o efeito natural daquilo que nos faz bem, né? Mas qual foi o papel de Jesus em suscitar essa gratidão dos nossos corações, que todos nós aqui sentimos, certamente, né? E aí é que eu digo que é o ponto em que todas essas falas, né, que a gente pôde ouvir aqui hoje, convergem para a mesma ideia, né, no fundo, dos desafios, né? Por que nós somos gratos? Porque o que mais merece, ou melhor, o que mais faz com que a nossa gratidão surja naturalmente quando nós conseguimos viver os desafios da vida da melhor forma possível, sem que a gente se revolte, sem que a gente se machuque tanto, né? Com confiança. E para isso a gente precisa de parâmetros, né, gente? Para isso a gente precisa entender os contextos. Porque sem entender os contextos, tudo que é desagradável aos nossos desejos, né, mais imediatos, são motivos de sofrimento, é natural. E aí vem aquela ideia que Jesus trazia, né, tão importante, tão fundamental, dos bem-aventurados aflitos, mas eles são bem-aventurados na medida em que eles conseguem compreender o contexto da aflição. E aí eu entro naquilo que eu acho que é o que Jesus mais influencia em mim, né? Exatamente nesse contexto, de que ele me ajuda a olhar os desafios da vida sem mágoa. Não que eu consiga, claro que não, longe de mim que eu consiga isso sempre, mas eu enxergo assim com muita clareza que em momentos decisivos da minha vida, eu pelo menos pude pensar que algum propósito isso tem. E que se há um propósito arquitetado, orquestrado, cuidado, administrado por Jesus, então é preciso que ele, no mínimo, merece que eu dê o máximo de mim para viver esses desafios com o que o meu coração puder me propiciar, né, de conivência com a vontade dele, de Deus, né, representada pelo Mestre. Então, esse amparo, a gente estava falaram aqui do símbolo que, né, Jesus ele é muito mais do que o símbolo da pessoa, o símbolo do homem na cruz, o símbolo do homem que viveu há 2000 anos atrás, né? Para nós, e aí eu acho que muito para nós espíritas que tivemos a oportunidade de ter informações adicionais que vinham além do Evangelho, não que fosse necessário, porque o Evangelho já é repleto de informações que nos obrigam a entender a magnitude do Mestre. Mas nós tivemos muitas informações adicionais que trazem ele para mais perto de nós, né? Ele não está 2000 anos atrás. E o valor dele não foi o valor material da vida aqui na cruz. Ele está conosco o tempo todo e o valor dele é como o administrador dos nossos caminhos. E, nesse sentido, a gente pode se sentir sempre, em qualquer circunstância, amparado. Eu acho que isso é o que a gente mais precisa. Nós que somos espíritos ainda muito imperfeitos e que vivemos num mundo em que os desafios são importantes e decisivos no nosso caminhar, se a gente não tivesse um norte, uma referência que fizesse com que a gente visse sentido nesses desafios, nada aqui que a gente está conversando teria valor. Não é? O Xará estava trazendo a ideia da Covid, foi uma imposição, né, Xará?
Mas se a gente compreende que a imposição é para o nosso bem, vivamos a imposição da melhor forma que a nossa boa vontade possa permitir. E isso quem traz para nós é o Cristo e tudo aquilo que ele significa em ensinamento, em exemplo, em amparo, que vai desde o Pai, passando por ele, passa pelos nossos anjos de guarda, pelos nossos protetores e pelos nossos amigos encarnados, e que vários deles estão aqui participando dessa live, né? Então, é isso, gente. Esse é o sentimento que eu queria dividir com vocês. Da gratidão, sim, mas fundamentada nesse sentimento de amparo e de conforto e de consolo que a gente pode buscar fazer crescer nos nossos corações para que a vida seja mais leve, né? E que, sendo mais leve, a gente possa, na medida em que a gente se sente mais leve, possa ajudar para que a vida dos outros, daqueles que estão à nossa volta, seja mais leve também, porque nós vamos enxergar na dificuldade do outro também as oportunidades, e não só o que é de ruim, né? Falei demais, né? Roberto, deixa eu pegar um gancho no finalzinho da sua fala, porque encerra também o que eu tinha pensado anteriormente, e eu acho que a gente poderia, no final daqui, até colocar um videozinho que eu fiz para dar uma pausa aí, uma musiquinha que eu e ela lá gravamos. Mas você falou, né, na medida em que a gente se capacita, né, a gente cria também condições para que a gente possa ajudar os outros, né? E eu acredito que o contexto em que nós vivemos em 2020, ele meio que forçou muita gente a se capacitar a ajudar os outros, né? Foi quase que uma imposição também, né? A gente perceber que muitas pessoas também precisam de ajuda, né? Então, acho que a minha mensagem de Natal fica nesse viés aí da gente aproveitar as estrelas de Belém, né? Que nos são dadas ver, né? Que a gente consiga perceber as estrelas de Belém que existem por aí e percebendo elas, a gente consiga nos aprimorar cada vez mais, ajudar o próximo cada vez mais. E, bom, eu vou passar uma música agora, você me ajuda? Essa música é uma música natalina, mas é uma música natalina brasileira, composta por um cara brasileiro, Assis Valente, na primeira metade do século passado. Ele era negro, ele era nordestino, baiano. Ele fazia parte da grande maioria do Brasil. E eu acho interessante a visão que ele passa para a gente sobre o Natal, porque é uma visão que também é uma estrela de Belém, para a gente não idealizar tanto as coisas e a gente fazer o que a Larissa propôs ali, praticar mais o Natal no nosso dia a dia. Então, pode compartilhar que eu vou dar o play aí. Anoiteceu, o sino gemeu, a gente ficou feliz a rezar. Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você me dar. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Tem assim felicidade, pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou com felicidade é brinquedo que não tem.
É isso, gente. No final ali tem um Jesus da forma como mais provavelmente ele foi, né? Porque aquele Jesus sueco, a gente já sabe que provavelmente ele foi daquela forma lá no lugar onde ele nasceu. Amigos, eu gostaria também de trazer uma singela contribuição com tudo isso que está sendo falado nessa belíssima noite de hoje. Nós havíamos, quando o Mateus, todo ano, quando o Mateus nos convida para falar nesse especial de Natal, a gente tinha um hábito, né, de montar um breve texto para passar uma breve mensagem e assim a gente falar, né, para quem nos assiste, que até o ano passado era presencialmente lá no Senfis. E esse ano o Mateus sugeriu que a gente fizesse exatamente como estamos fazendo nesse formato, de improviso, sem ficar, né, amigo, sem ficar se preparando demais, escrevendo, falar bem de improviso mesmo. Eu tentei ir contra isso, tentei montar algum textozinho, porque eu gostaria de trazer algumas lições, né, de Jesus. Primeiramente, a lição de amor, e, em segundo lugar, a lição de humildade. Mas de nada adiantou eu bolar esse pequeno e singelo texto, porque as mensagens de amor e de humildade de Cristo, Jesus, já são mais do que batidas entre nós, né? Então, isso aí já está... mesmo que a gente não consiga, muitas vezes, praticá-las, mas, na teoria, isso está engajado dentro do nosso consciente. Então, ok. E aí eu gostaria de trazer alguma reflexão, não no sentido de trazer lições de amor, de humildade de Jesus, mas de uma coisa que não está tendo como fugir, que é o assunto da pandemia, da Covid, do isolamento social. Isso, de fato, não tem como a gente fugir. Por isso que nós estamos aí quase 9 horas da noite e a gente praticamente só falou disso. Então, eu gostaria de trazer principalmente essa reflexão que o Mateus Botelho, quando ele trouxe a passagem do Boa Nova, que a Maria, né, a gente conversou sobre isso no estudo da semana passada do livro Boa Nova. Maria, quando ela recebeu o anúncio do anjo Gabriel, ela falou isso: eis aqui a serva do Senhor. Jesus Cristo, quando ele fala que o meu reino não é deste mundo, ele está querendo dizer também, entre várias outras coisas, ele está querendo dizer que no reino de Jesus, o rei ele não é servido, ele serve. E aí o Mateus Marcos trouxe essa reflexão também. Como a Lala disse, esse momento de pandemia, ele nos convida a aprender cada vez mais, a trabalhar a empatia, que é se colocar, né, no lugar do outro, mas, sobretudo, nos convida a servir, a lembrar que nós não estamos aqui para ser servidos, e sim para servir, para auxiliar, como o Mateus Marcos também trouxe, para, seja de qual forma que seja a quem for, começando a servir dentro da nossa própria casa, servir a um familiar necessitado, em qualquer que seja o aspecto dessa necessidade, servir a um próximo, uma pessoa que está precisando de ajuda para atravessar a rua que seja. Então, eu gostaria de trazer essa reflexão de como é importante, durante esse período de pandemia, de Covid, a gente tentar colocar isso em prática, que nosso papel aqui não é ser servido, e sim servir, auxiliar. E, finalmente, pessoal não, amigos queridos, porque eu vou tomar liberdade, porque além de estarmos reunidos aqui com amigos queridos, o público também no YouTube são muitas pessoas muito queridas, né? Algumas pessoas que sentiram a dor que eu senti, que é a dor de perder um ente querido pela Covid. Então, eu gostaria de trazer também a mensagem de renovação de esperança, porque o Natal também é uma grande oportunidade para a gente renovar as nossas esperanças, sobretudo nesse momento delicado, um momento em que inúmeras pessoas
morreram por causa do Covid, e inúmeras outras estão com o vírus, inclusive a Daniele colocou aí, né, ela teve Covid também. Então, pessoal, a mensagem de renovação. O barco chamado Terra, ele está sob o controle. Quem está no leme? Jesus. O governador espiritual do planeta está no leme desse barco. E às vezes parece que esse barco chamado Terra vai afundar, vai naufragar diante de uma tempestade. Mas não. Tenhamos a certeza de que Jesus está controlando, Jesus está no leme desse barco. E se Deus quiser, já já tudo passa. Tudo vai passar. Não sei se vai ser mês que vem, com a chegada da vacina, ou no ano que vem, ou daqui a 10 anos, não sei. Mas tudo vai passar. Então, tenhamos a confiança, a certeza de que Jesus está controlando. E já já a gente vai poder, né, levar a vida adiante sem chance. Isso não é possível. Mas levar uma vida com um novo normal. Levando tudo que a gente está, na nossa bagagem, tudo que a gente está aprendendo desse novo normal. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de estar contribuindo aí na noite de hoje. Repetindo, na presença de pessoas que são, né, lá no fundo do nosso coração, a gente ama demais. Inclusive, assistindo a gente no YouTube, pessoas muito queridas. Obrigado, pessoal. Ô, Lucas, pegando um gancho na sua fala, a gente também preparou um vídeo, né, que a gente gostaria de compartilhar com todo mundo, justamente sobre esse momento que nós estamos vivendo, né, e sobre vivenciar isso tudo, né, com essa lembrança, com a imagem do Cristo na nossa mente, como um governador, né, do nosso planeta, alguém que está no leme desse barco. E aí a gente queria colocar esse vídeo, né? Essa música, inclusive, é uma surpresa para o Lucas, porque ele queria que a gente cantasse ela ano passado, não deu, e a gente cantou esse ano. É isso aí. Foi no Multi lá, você não fez. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele
ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo a seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Tem um pouquinho de caridade com os nossos desafios, gente, mas é né, uma música que a gente queria compartilhar. Bondade sua, Matheus. Não. Ô, gente, eu estava esperando ansiosamente pelo clímax da nossa reunião, que tem todo ano e estava demorando, que são as lágrimas de carinho da Lalá. Eu achei que não ia rolar esse ano, porque no virtual eu achei que ia dar para segurar, mas não tem jeito, né? Eu acho que a energia dele, né, é uma energia muito... É uma energia diferente daquela que a gente está acostumado a vivenciar, né? E uma hora, quando a gente consegue se conectar com essa energia, ela é grande demais para as batidas do nosso coração, né? E invariavelmente aquilo transborda, né? Mas é uma emoção de alegria, né? Que é a visita dele nos nossos corações. Eu acho que é algo muito bacana, né? Gratidão demais a Jesus, demais. Pensando nas falas, né, gente, que todo mundo trouxe de coisas tão importantes para a gente considerar sobre Jesus e tudo que ele significa e representa. Sempre quando a gente fala em Natal, inevitavelmente a gente lembra, né, dessa questão de presentear, de trazer um presente, de uma maneira assim concreta, mostrar para alguém o quanto que ela te importa, né, o quanto que ela é importante para você. Uma coisa, né, que é uma tradição, mas assim, o que eu fiquei refletindo ao longo, né, das falas e tudo, foi sobre esse sentimento de gratidão por um presente que a gente recebeu. Tem muitas maneiras da gente encarar esse momento que nós estamos vivendo, né, mas particularmente eu sinto que nós recebemos um presente. Nós estamos vivendo um momento tão difícil, onde as pessoas precisam ficar separadas, né? E a saudade é muito grande para muitos, né? Por não poder estar na presença do outro. Mas nos foi permitido vivenciar isso tudo com a bênção da tecnologia. Se hoje nós conseguimos nos comunicar, né, através de imagem, de vídeo, isso facilita demais essa saudade que vem, né, de quando o sentimento que surge pelo fato de nós estarmos separados. E eu encaro isso dessa maneira, assim, né? Uma visão pessoal particular minha. Nos foi permitido vivenciar esse momento com a bênção da tecnologia, porque se fosse há 30 anos atrás, não sei, há 25, 20 anos atrás, nós não estaríamos aqui, né, juntos, conversando, compartilhando as experiências, né? E nós sabemos que nada acontece por acaso, tudo tem uma razão, tem um sentido, e até isso tem um sentido também. Então, a gratidão que eu sinto, né, eu gostaria de comentar, manifestar isso com todo mundo, né, por nos estar permitindo isso, apesar de que nem todos, né, têm acesso a esse presente, vamos dizer assim. Muitos de nós
podem desfrutar desse presente que é essa comunicação digital. Então, que presente foi esse que nós recebemos, né? Só manifestar essa gratidão. Pedrão, essa sua fala me lembrou mais um trecho do Boa Nova, que está no capítulo que se chama Amor e Renúncia, né? Por que me lembrou esse trecho, né? E que eu acho que tem a ver com essa sua fala? Porque nesse momento a gente está vivendo uma dificuldade muito grande, uma tristeza muito grande de ter que ficar longe das pessoas que a gente ama. Mas qual é o motivo? O motivo é o amor. A gente está tendo que ficar longe das pessoas que a gente ama exatamente porque a gente quer cuidar delas, né? Então, e eu acho que é isso que Jesus propõe, que o nosso amor seja um amor de serviço, como está sendo falado aqui o tempo todo, que o nosso amor seja um amor de cuidado o tempo todo. E cuidar não é estar junto o tempo todo. Cuidar, muitas vezes, é partir, né? Amar, muitas vezes, é partir. E aí, nesse capítulo, Jesus está falando sobre amor, sobre afeto. E aí, num dado momento, aparece aquela parte que Jesus fala assim, que aquele que não largar pai, mãe, irmão, e por amor ao reino de Deus, né, não o ama, digamos assim. Eu não lembro exatamente como que está escrito, e aí ele vai explicar isso, porque o apóstolo Pedro questiona ele nesse sentido. E aí ele responde assim: o evangelho não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. O reino do céu no coração deve ser o tema central da nossa vida. Tudo mais é acessório. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Já pensaste, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Todos os homens, todos os seres humanos sabem conservar. São raros os que sabem privar-se. E não é privar-se por privar-se, é privar-se por amor. Por amor dessas mesmas pessoas que a gente quer estar junto. Na construção do reino de Deus chega um instante de separação, que é necessário se saiba suportar com sincero desprendimento. E essa separação não é apenas a que se verifica pela morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial, mas também a das posições estimáveis no mundo, a da família terrestre, a do viver nas paisagens queridas, ou então a de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia. E aí ele completa: ah, Simão, quão poucos sabem partir por algum tempo. Ninguém está falando que vai ser para sempre. O Cristo não está falando que vai ser para sempre. Quão poucos sabem partir por algum tempo do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição por amor desse reino que é o tabernáculo da vida eterna. Então a proposta nesse momento, pessoal, é essa. É que a gente saiba construir um mundo melhor que exige de nós um preço. E muitas vezes o preço da distância daquelas pessoas a quem nós amamos. Né? Eu tenho 2 sobrinhos que não têm nem 2 anos ainda, que moram lá na Bahia, 800 e quase 900 quilômetros daqui, e desde que essa pandemia começou eu não pude vê-los, inclusive, né, eu e a Ju, a gente ia ser padrinho e madrinha dele, né, de um deles, e a gente não pôde, teve que ser tudo cancelado, o aniversário deles, e isso dói muito, mas é necessário por amor, é necessário porque a gente não quer disseminar algo que pode causar muito mais dor.
né? Então eu acho que a feição educativa disso que nós estamos vivendo esse ano está aí. Aprender a amar de um jeito que a gente não sabia que existia. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, a gente não sabia que existia essa forma de amar. A gente sempre achou que amar é estar junto. A gente sempre achou que amar é estar ali, grudado na pessoa. Quando muitas vezes é o contrário. Quando muitas vezes amar é se distanciar. Seja por um motivo como esse que nós estamos vivendo, seja por uma necessidade de aprendizado, que cada um vai ter que aprender de um jeito, num lugar, né? Seja por vários motivos. Às vezes, nós precisamos nos afastar daquelas pessoas a quem nós amamos por um motivo nobre, né? E nós precisamos aprender isso, porque isso não é fácil. Isso é muito difícil. Mas o Cristo está aqui para dar esse suporte para a gente, né? Ele veio e como o Roberto falou alguns minutos atrás, ele veio e continua aqui. Ele continua aqui. Ele não veio 2000 anos atrás e foi embora. Ele veio para ficar, né? Ele nasceu para viver, para sempre, entre nós e nos ensinar essas coisas, né? E aí, olha a mãe do Roberto comentando aí. Agora você coloca o comentário da sua mamãe, né? Aqui na tela para a gente ver, por favor. Amigo, deixa eu aproveitar a sua fala, porque eu já estava me preparando para colocar, né? Mas tem que mandar um beijo para sua mãe, Roberto. Vou chegar lá. A gente estuda o tempo todo, né? Estuda, a gente recebe os ensinos, os espíritos tentam fazer com que nós compreendamos que a linguagem da alma é o pensamento, né? E que para o pensamento não há limites. E quando a gente fala em pensamento, é todo o conjunto, né, gente? Dos nossos sentimentos, das nossas memórias, das nossas experiências, das nossas ideias, né? Então, isso é algo que é trazido para a gente incessantemente. Mas ainda somos frágeis, né, amigos? Ainda somos frágeis, ainda precisamos da presença física. Nós precisamos. A gente precisa sentir o cheiro, a gente precisa estar junto, a gente precisa se tocar, a gente precisa ver, né? Nós precisamos ainda. Então, é mais um aspecto abençoado, né, de tudo que vem de Deus, essa questão das circunstâncias difíceis que a gente está vivendo hoje, a gente está aprendendo que a gente pode exercitar, sim, os sentimentos, apesar da distância. Minha mãe não tem a minha presença física há um ano, mas nós nos encontramos semanalmente no nosso culto do lar, feito remotamente, né? E o sentimento de amor que eu tenho por ela, e estou falando isso aqui por interesse pessoal, viu, mãe? Eu não podia estar falando nada específico, não, mas eu não vou perder a oportunidade de dizer ao vivo online no YouTube que eu te amo, né? E que eu sou grato, porque o fato de eu estar aqui conversando sobre Jesus é porque em algum momento você me ensinou que ele existia, né? Então, eu vou tirar seu comentário, porque eu já botei, né? Já está suficiente. Mas é isso, né, gente? Eu acho que é um aspecto muito importante da gente perceber que a gente consegue não só trabalhar, mas como a gente consegue se gostar à distância, né? É um treinamento para aquilo que a gente faz o tempo todo na espiritualidade, né? Eu acho que tem mais vídeo também. Tem mais? Tem mais, gente. Bota lá, lá. Peraí que a gente... Bora fazer o povo chorar. Tá errado aí, né? Só um instantinho, gente. Assim. Mas a gente vai compartilhar o vídeo. Muito bom. Você tem que vir aqui, não tá compartilhando. Tchau.
Um certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais... Vamos falando. Gente, desculpa, a gente compartilhou mesmo. Espera aí que tem outra. A gente não colocou nome nele, espera aí. Não tem pressa, Lala, vale a pena a espera. Aqui, ó, põe aqui. Vai se reproduzir. Esse. Vai. A gente tem que aprender ainda. Tem a ferramenta, aí tem que aprender a trabalhar com a ferramenta, né, gente? Claro. É isso. Agora vai. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, Senhor. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, Senhor. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, Senhor.
Muito bom. É isso aí, pessoal. Acho que foi isso, né? Acho que o tema central dessa nossa conversa hoje, né, pessoal, não é digamos assim, como que eu posso dizer isso? Não é uma ode à dor, não é uma veneração da dor, né? É um reconhecimento do que a dor, do que o afastamento, do que o desafio pode trazer de incremento espiritual, pode incrementar em espiritualidade nas nossas vidas se a gente tiver afinado com a proposta de Jesus, né? Ainda que nós não façamos isso de forma direta, né? Enquanto a gente foi conversando sobre isso tudo aqui, eu me lembrei de um vídeo que eu assisti. Teve algumas semanas atrás, eu estava assistindo esse vídeo umas 15 vezes por dia, porque para mim ele era muito inspirador. Agora eu não vou ter como compartilhar ele aqui, né? Se alguém conseguir, mas eu acho que não vai dar tempo. Mas é um vídeo de sabe aqueles programas de calouro? No Brasil tem o The Voice Brasil, de música, né? E tem o America Got Talent, lá nos Estados Unidos. E tem as primeiras apresentações. E teve uma apresentação de um rapaz cego e autista, que foi muito inspiradora nesse sentido. Depois vocês procurem no YouTube. O nome desse rapaz é Cody Lee. É impressionante, assim, a gente vê como que a limitação pode potencializar realmente os sentimentos e a nossa capacidade de tocar, sabe? É muito maravilhoso mesmo. Então eu deixo aí essa sugestão, caso vocês desejem. Acho que o Roberto já está compartilhando. Mas seria bom, Roberto, se você conseguisse pegar um vídeo desde o começo, quando ele começa a se apresentar, quando a mãe dele vai com ele para o palco, sabe? Talvez dê até para a gente fazer uma... Tá lá no YouTube. Oi, Lala. Não, rapidinho, só enquanto o Roberto procura aí, eu saí falando no meio de todo mundo, né? Mas só despedir da turma, né? Queria desejar, de fato, né, um Natal, ainda que diferente, né? Mas um Natal de muita luz, um Natal de muitos corações em forma de manjedoura, né? Capazes de acolher Jesus, mas principalmente capazes de acolher os propósitos dele para cada um de nós, né? Para cada um de nós, pensando nas nossas famílias, pensando nos nossos amigos, pensando nos nossos formatos de vida que a gente tem hoje, né? E que já mudou bastante, e eu imagino que ainda vai mudar muito. Não nos esqueçamos, né? Somos espíritos eternos, existe uma caminhada toda pela frente. Nós não estamos aqui vivendo esse momento à toa. Talvez muitos de nós tenhamos implorado por estar aqui, vivenciando esse momento que hoje para nós tem sido algo tão difícil, né? Lembrando que muitas vezes a gente participa do planejamento reencarnatório, então não é à toa que a gente está aqui nesse momento, né? Então, eu acho que lembrar disso, muitas vezes, traz para nós um pouco daquela força que a gente precisa ter para enfrentar isso que a gente está passando, né? Para que a gente não se esqueça disso. Como o Lucas falou, tem um comandante para esse barco, né? Por mais que as tormentas venham, ele sabe o que ele está fazendo. E para que nós, né, pensando nisso, para que nós nos coloquemos como de fato colaboradores dele,
como é aquilo que a gente gostaria de ser, né? E que muitas vezes no nosso dia a dia, naquele formatinho padrão que a gente já estabeleceu para a nossa vida, a gente acha que já é. Só que o que ele está nos convidando a fazer é ser mais. A gente consegue ser mais. É possível ser mais, né? Ele falou, olha, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E muitas vezes a gente já se colocou num nível que a gente fala assim, já tá bom. Não, ele quer mais de nós e nós conseguimos mais. Só que esse mais exige esforço, exige abrir mão daquilo que a gente já tinha estabelecido como bom, daquilo que a gente já tinha organizado como sendo algo, né, benéfico e de melhor que a gente podia oferecer para o mundo. Podemos mais, né? A caminhada não tem fim. Então, eu desejo que nós possamos, de fato, eu não estou falando isso como se fosse fácil para mim ou para qualquer pessoa. Ah, tá bom, é fácil para você, né? Como a Dani colocou aí. Poxa, eu vivenciei esse momento. Sim. Mas que a gente possa se lembrar disso para que a gente consiga se comprometer diariamente, né? E em todos os momentos do nosso dia, com isso que a gente está vivendo. Não é à toa, não estamos sozinhos, não há um descaso, Jesus não está dormindo, Deus não tirou férias. E para que a gente possa, de fato, né, sermos, vamos dizer assim, a sequência do braço deles, que eu acho que um pouco daquilo da presença de Deus em todo lugar, né, ele é onipresente, eu acho que em parte disso somos nós dando sequência aos ensinamentos dele. Então, quando a gente se faz extensão de Deus, aonde quer que a gente esteja, é como se a gente estivesse levando Deus para todos os lugares. Então, que nós possamos, de fato, nos colocar como colaboradores, né? Confiando nele e nos capacitando cada vez mais, amando cada vez mais. Então, é isso que eu desejo para todo mundo, né? Um Natal de muita renovação, de muita força. A Dani orando, saúde. Um Natal de muita saúde, né? Para que, aí, ó, espirrou a saúde. Né? Um Natal, e ela colocou, né, que uma daquilo que eles fizeram para passar por esse momento foi orar todos os dias, né? Então, um Natal de muita oração para que nela a gente consiga unir as forças que a gente precisa nos momentos em que a gente, sim, se sente fraco, com medo, inseguro. Isso é normal, isso é perfeitamente normal. E que nesses momentos a gente não esqueça de Jesus, a gente não esqueça dos nossos amigos, procuremos ajuda, sim. Né? Então, um beijo para vocês, para cada um de vocês que estão nos assistindo, toda a sua família, seus amigos, e sigamos juntos, fortes, porque nós estamos juntos, né? Somos irmãos, somos uma grande família universal e a gente não está aqui nesse momento à toa, né? E aqueles que foram, que se foram, e outros que ainda irão, também não é por descuido, né? Temos essa certeza. Beijo para vocês. Viu, pessoal? Um ótimo Natal para vocês. Semana que vem nós estaremos aqui, dia 28, né? Com o especial de Ano Novo, né, pessoal? Teve o especial de Natal, vai ter o especial de Ano Novo também, né? Então, aguardamos vocês aqui, tá bom? Muito obrigado a todos pela presença. Um ótimo Natal. Muito obrigado por tudo, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Boa noite, boa semana. Até mais, gente. Semana que vem tem retrospectiva do ano e falha nossa. Isso aí, nós vamos colocar uns... Vocês vão ver, eu vou arrumar uns vídeos desse povo aqui. E vou colocar aqui. Vou jogar na rede. Aham. Brincadeira. Beijo. Valeu, gente. Um beijo, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.